Olá, começa agora o JR Entrevista. Com a gente nessa edição, a presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Cristiane Dias. A agência completou 20 anos e agora, com a publicação do novo Marco Legal do Saneamento Básico, ganhou novas atribuições. Muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente. Gostaríamos de começar exatamente pelo que mudou agora na ANA. Quais são essas atribuições, quais são os desafios que vêm a partir de agora? Oi, Yuri. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para o cidadão, para a sociedade, sobre esse novo marco do saneamento. É importante que todos conheçam e o que muda. Muda com o novo marco. O Brasil passa a ter uma política que valoriza o prestador mais eficiente, seja ele um prestador público ou um prestador privado. Então, a lei é muito clara ao trazer uma meta de universalização dos serviços para 2033. Então, essa é a grande mudança do novo marco do saneamento. E traz também, para agregar ao ambiente regulatório, a Agência Nacional de Águas, com a competência de fazer normas de referência para o setor, para serem observadas por todas as agências infranacionais. E, presidente, quais são essas novas atribuições, então, da agência? Isso, a agência vai fazer essas normas de referência que dizem respeito a regras contratuais, regras de investimento, metodologia de tarifa, metodologia de indenização de ativos, regras de governança para as agências infranacionais, tudo aquilo que a gente visualizou e que está também no diagnóstico como assuntos primordiais para serem tratados, para que o serviço possa ser melhor prestado no nosso país. Agora, hoje, como é que está a situação do saneamento básico, né? Em todo o país, nós conseguimos atingir, por exemplo, quantos % da população no geral? E qual era a meta anterior? Já era essa, só que não seria possível cumprir? Nós temos agora uma meta muito evidente, que é a meta de universalização até 2033. As metas periódicas serão analisadas no caso concreto, a depender aí das regiões que serão formadas a partir da aglutinação dos municípios e também, a partir dessa aglutinação das regiões, as demais metas de eficiências também serão tratadas no caso concreto. Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de saneamento, nós não estamos falando só de abastecimento e esgotamento, nós estamos falando também de outros dois componentes que são muito importantes, que é drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então, saneamento básico engloba esses 4 componentes. São esses 4 componentes que nós temos que trabalhar ao longo desse período. Importante também ressaltar que dentro dessas normas de referência, nós temos que trabalhar com a constante redução de perda de água, que hoje no nosso país atinge mais ou menos 40%. Agora, presidente, então, muito trabalho a ser feito em todas essas frentes nos próximos anos. Sim, muito trabalho. Justamente porque a agência tem que estar acompanhando esses 4 componentes simultaneamente. Então, hoje a gente publicou aí a abertura da nossa consulta pública e a partir do dia 10 nós vamos começar a coletar as contribuições da sociedade para a nossa agenda regulatória. A agenda regulatória é um importante instrumento de acompanhamento das atividades da agência pela sociedade. É uma espécie de cronograma, de calendário que diz que norma será tratada e por qual período. Assim, a sociedade pode acompanhar, os prestadores de serviço também, aquilo que a agência pretende pretende tratar a título de normas de referência. A senhora falou em grande desperdício de água hoje. Por que isso acontece e qual seria um padrão, uma média, uma meta a ser atingida, de repente internacional, de perda, né, de água nesse processo de levar água até o cidadão? Existem vários fatores para a perda de água. Um deles é a questão da própria infraestrutura, né, que nós temos que trabalhar. Então, temos que permitir, por meio da regulação, que novas tecnologias sejam incorporadas para que a gente diminua essa perda. E essa perda ela tem que ser vista de maneira gradual. Nosso país é muito grande e não tem como a gente fazer generalizações. São várias realidades. São várias realidades, exatamente. Então, a perda ela tem que ser trabalhada ali em termos de percentuais, dependendo da região. Tem região que tem mais perda, outras menos, mas é algo que tem que ser constante
para todos os prestadores de serviço. A gente não está mais numa fase de desperdiçar água no nosso país. Apesar de nós sermos aí detentores de 12% de toda a água doce do mundo, essa água é mal distribuída e hoje nós já temos aí algumas regiões com conflito pelos usos dos recursos hídricos. Então, é preciso equacionar bem e diminuir a perda. Essa perda representa prejuízo financeiro e ambiental também. No final das contas, sim. Muito alto. Com certeza, sim. É inimaginável a gente trabalhar com perda, né? Hoje, a água é um recurso muito valioso. Então, nós temos que, como cidadãos brasileiros, valorizar esse recurso, que eu costumo dizer é um recurso finito. Então, infelizmente, brasileiro não tem muito a cultura de fazer o uso racional da água. Nós precisamos evoluir, tanto os prestadores de serviço, como também nós, como cidadãos. Agora, a agência tem hoje, na estrutura aquela atual da agência, de corpo, funcionários, estrutura física, como garantir, fazer, executar todas essas etapas das novas atribuições da agência? No começo, desde o começo da medida provisória, que foi o início aí dessa discussão do marco regulatório, se pensou em criar uma nova agência reguladora só para cuidar do saneamento básico. E depois chegou à conclusão de que essa competência viria para a Agência Nacional de Águas, hoje a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, ficou combinado, acertado com o governo, de que nós teríamos aí um fortalecimento da nossa estrutura, no que diz respeito a servidores e também ao orçamento. É uma competência muito grande, é um desafio enorme e, para isso, nós precisamos realmente de trazer alguns especialistas, de contar com algumas pessoas que estão bastante familiarizadas a fazer regulação econômica. Hoje, a Agência Nacional de Águas tem como competência originária fazer a gestão e regulação de recursos hídricos. Então, a gente faz as chamadas outorgas, que é a concessão pelo uso de recursos hídricos. E agora vamos fazer uma regulação de serviços, nos moldes como outras agências já fazem, como a Anatel, a ANEEL, etc. Mas já se sabe se precisaria, por exemplo, dobrar ou triplicar o número de servidores que tem hoje à disposição da agência? Sim, nós temos aí uma expectativa de um pedido de concurso público para preencher mais ou menos 100 vagas. Também estamos trabalhando com o remanejamento de alguns servidores da esplanada para a agência, mais ou menos 40. Um orçamento específico para cuidar de saneamento. E é possível prever nesse momento, presidente, em quanto tempo vocês conseguem organizar essa nova estrutura necessária? A expectativa do mercado é que seja o mais rápido possível e a nossa também. De toda sorte, nós temos dentro da agência um grupo de trabalho voltado a cuidar especificamente do tema saneamento básico. Esse grupo já vem trabalhando, já vinha desde a primeira medida provisória. Então, esse grupo fez, junto, um levantamento diagnóstico e vem trabalhando nessa agenda regulatória e nesse cronograma que eu falei. E nós temos também, dentro da própria agência, um corpo de servidores interessados em trabalhar com o saneamento e que estão se preparando também para, junto com esses outros que iremos receber, poderem fazer um trabalho. No orçamento encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso, que já está sob análise dos deputados e senadores, já existe um recurso separado a mais para a ANA com as novas atribuições? Estão sendo feitas tratativas, então isso será feito agora com o apoio do governo perante o Congresso. Esse modelo que a ANA passou a ter, vai passar a ter, ele existe já em alguns outros países? A gente está se espelhando em algum modelo já existente? Esse arranjo constitucional nosso aqui brasileiro, eu costumo dizer que ele é bem sofisticado e único no setor de infraestrutura, porque nós estamos falando de um serviço que é de titularidade do município, mas que vem sendo prestado em sua grande maioria por prestadoras estaduais, e agora chega a União, por meio da Agência Nacional de Águas, fazendo essa coordenação, esse nivelamento, essa harmonização do saneamento. Então, é importante ressaltar que a ANA faz essa coordenação, mas subsiste o trabalho e o espaço daquelas agências locais, chamadas infranacionais, que vão fazer a regulação na ponta. É quem vai fazer a fiscalização e a regulação. Então, elas continuam existindo e fazendo o trabalho. Não teria como a Agência Nacional de Águas ter braço para trabalhar com todo o país. Agora, como é que vai funcionar, então, na prática, né, essa ideia
de ter mais competitividade no setor? São empresas privadas que vão poder disputar as licitações, mas são licitações que cada município vai fazer a sua, ou teremos pacotes fechados de municípios, como, por exemplo, nós tivemos as concessões de aeroportos, que às vezes a concessionária, para pegar um bom aeroporto, tinha que pegar aquele que não tem uma rentabilidade tão grande assim. Então, aqui são duas perguntas. A primeira diz respeito aos contratos de programa. Contratos de programa são contratos que são celebrados sem licitação. Há uma previsão aí do novo marco, de uma transição, de que os próximos contratos entrem realmente o privado em igualdade de condições. O que isso quer dizer? O público vai concorrer para o privado. Aquele que for mais eficiente, que tiver mais capacidade de fazer investimento, será aquele selecionado para prestar o serviço. E como esse serviço deve ser prestado? Existe um incentivo muito grande na lei para que haja a regionalização, a prestação regionalizada, que é que nenhum município fique sozinho, que ele se agrupe com outros municípios. Então, meio que num espelho também dos modelos dos aeroportos, é colocar nesse grupo alguns municípios rentáveis e outros não. Então, é fazer uma junção. Dificilmente um município ele consegue ter capital e braço para poder fazer o investimento que o setor precisa sozinho. Mas, se ele quiser, ele pode ficar sozinho. No entanto, existe um incentivo para que ele se agrupe com outros municípios. E a ANA também vai funcionar como uma agência que as pessoas possam também recorrer em casos de reclamações e informações para a população mesmo? Existe uma previsão na lei de que a ANA vai atuar também como árbitro e mediadora. Então, esse seria aí uma competência à parte. A gente vem estudando muito de que forma seria esse papel, mas é importante ressaltar que esse papel de mediadora dos eventuais e futuros conflitos que possam advir das normas de referência, eles têm que ser submetidos à agência de forma voluntária. Então, só serão direcionados para a agência os conflitos se as partes assim o quiserem. Então, precisa dessa voluntariedade. Agora, fazendo uma analogia com a Anatel, por exemplo, quando a gente está com o celular e tem um problema que não consegue fazer ligação, não consegue acessar a internet, entra em contato com a operadora não resolve, a gente registra uma queixa na Anatel e ela tenta mediar esse conflito e resolver a situação com a operadora. Se a gente tiver um problema também na companhia que é responsável por esse fornecimento do saneamento básico em uma região, vai ser a ANA que vai fazer esse papel? Não, vai ser a agência local, a agência que regula na ponta. O que a ANA vai fazer? Ela vai avaliar se todas as agências locais, elas realmente estão observando as normas de referência, vai fazer uma espécie de listagem, quem aderiu às normas, quem não adere, porque a liberação de recursos públicos, sejam onerosos ou não onerosos, fica condicionada à observação dessas normas de referência. Mas quem faz essa fiscalização em loco continua sendo a agência local. Então, se tiver um problema pontual, tem que primeiramente entrar em contato com o prestador de serviço e em segunda instância, ir com a agência local. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, partidos estão entrando no Supremo Tribunal Federal contestando a competência da ANA nessa área de saneamento. Como é que a senhora vê essa questão? Eu gosto muito de falar sobre esse tema porque, assim, primeiro sou advogada e quando ainda estava lá na Casa Civil atuando no jurídico, tive a oportunidade de observar um pouco esse marco sob o ponto de vista jurídico. Então, assim, é bastante confortável a situação do novo papel da ANA na medida em que as nossas normas de referência não são obrigatórias e sim voluntárias. É um modelo mesmo de adesão. Nesse sentido, não há invasão de competência. Agora, então a senhora já decretou que não tem condição desses políticos conseguirem reverter isso. A situação da ANA como a agência responsável por esses 4 serviços do saneamento básico, que é água, esgoto, quais são os outros dois que a senhora drenagem falou também? Pluvial e resíduos sólidos. A drenagem sólidos. e resíduos sólidos vai ser mesmo a ANA. Tudo indica que vai ter uma segurança jurídica a partir de uma decisão que venha a ser proferida pela STF
para que a ANA possa fazer esse papel. É claro que caberá ao Supremo fazer uma análise detalhada e dar aí um veredito final, o qual todos nós vamos respeitar. Porém, essa construção jurídica foi feita observando, sim, e preservando as competências. Presidente, um assunto que tem feito parte da nossa vida nos últimos 6 meses, coronavírus. Como é que a senhora analisa que fica o combate ao coronavírus nesse momento em que 16% da população, quando mais de 16% da população não tem acesso ao saneamento? Eu entendo que essa pandemia mundial acabou colocando de forma definitiva na nossa agenda política esse novo marco do saneamento. Então, foi uma oportunidade para que a gente voltasse um pouco os olhos para essa realidade do nosso país. Então, ficou muito evidente que realmente todos precisam de água para lavar a mão, para se prevenir dessa pandemia, dessa contaminação e dessa propagação. Então, isso ficou muito evidente. E, então, vem a calhar mesmo oportuno esse marco que tenta evoluir, que tenta contribuir para que a gente tenha uma melhor prestação de serviço, para que a sociedade tenha acesso à água tratada e a esgoto. Eu pedi desculpa para a senhora, porque, na verdade, 16% da população não tem acesso à água. Eu errei na pergunta, falei saneamento, mas a senhora me corrigiu. 16% sem acesso à água é muita gente. Na hora que a gente soma, né, sem acesso a esgoto, sem acesso à coleta de lixo adequada, morando em um bairro, em uma cidade que não tenha drenagem pluvial, sem galerias para a água escoar, tudo isso é saúde pública, no final das contas, também. Com certeza. O saneamento básico, a presença de saneamento básico contribui muito para as condições de saúde dos cidadãos e até mesmo para as relações aí trabalhistas, né? Tem muita gente que falta trabalho porque fica doente, não consegue cumprir aí a carga de trabalho. Então, os impactos são transversais na vida dos cidadãos. Presidente, em Belo Horizonte tem sido feito um monitoramento do coronavírus na rede de esgoto, né? Como é que tem sido feita essa análise? A ANA está sendo parceira da empresa local lá do município? Como é que é? Isso, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico vem aportando aí recursos nessa pesquisa e nesse trabalho que vem sendo feito em parceria com a UFMG e também com o Instituto Mineiro de Águas. Então, a ideia é que a gente fizesse essa coleta da carga viral dos esgotos de algumas regiões e que, por meio dessas conclusões, a gente pudesse fornecer subsídios para os gestores para que eles tomem medidas acertadas aí com relação à pandemia. Então, realmente, por meio dos esgotos, a gente consegue identificar o nível de contaminação daquela população. E por região, por bairro, é possível? Na verdade, esse é um projeto piloto que foi feito ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas aí pega o contexto de toda a região, né? Não consegue separar por um bairro ou outro da cidade. Por bairro, não. E no momento que temos aí uma falta de testes, né, no país todo, com muitos casos de coronavírus, mas testando apenas aqueles pacientes que chegam ao hospital, desenvolvem a forma mais grave da doença, é um trabalho que pode trazer exatamente esse nível de complementação no diagnóstico, pelo menos não individual, mas coletivo, né, da quantidade de pessoas que naquela região têm a doença. Com certeza. Essa nossa pesquisa da UFMG identificou que o pico naquela região ali já foi alcançado, então agora está uma curva mais de declínio. Então, esse tipo de informação que a pesquisa traz, e por isso que eu digo que pode subsidiar os gestores em medidas de isolamento, de abertura, etc. Obrigado. O JR Entrevista faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre o monitoramento das barragens no Brasil. Até já. JR Entrevista está de volta. Hoje a nossa convidada é a presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Cristiane Dias. Presidente, o relatório da agência apresentou uma situação crítica em mais de 150 barragens no país, no nosso país. Qual é o principal problema que foi constatado? Em linhas gerais, o que trouxe esse relatório? Nós estamos completando nesse ano 10 anos da política de segurança de barragens e cabe à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico elaborar este relatório a partir de informações de todos os fiscalizadores. São fiscalizadores a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Mineração, todos os fiscalizadores também estaduais das barragens de água, o IBAMA. Então, o que nós fazemos é uma compilação dessas informações.
realmente o relatório desse ano, que diz respeito ao período do ano passado, de 1º de janeiro do ano passado até 31 de dezembro, identificou aí um certo aumento das barragens chamadas de barragens críticas. Ao mesmo tempo, em contrapartida, também a gente identifica assim, uma maior atuação do poder público no que diz respeito à atividade fiscalizatória. Também tivemos um aumento aí das autuações. Foi até uma demanda do governo federal, essa espécie de mutirão para que fizéssemos aí a fiscalização de todas as barragens. Agora, quando a gente teve o acidente, né, na barragem da Vale, em Brumadinho, ali as regras, o conjunto de regras, tanto já da ANA como dos órgãos ambientais de fiscalização, já poderiam evitar a tragédia que aconteceu. A gente teve regras aprimoradas, mas a fiscalização também, como é que vai funcionar isso? A fiscalização é uma atividade inerente a todos nós, fiscalizadores, agências fiscalizadoras, né, de barragens. Houve um aprimoramento da legislação com aí o andamento do projeto de lei da senadora Leila, foi aprovado recentemente no Senado Federal e foi para a sanção do presidente da República. Então, esse projeto é um marco no sentido de uma resposta à sociedade, de uma evolução da legislação, para que a gente consiga, por meio de uma lei, evitar ou pelo menos antecipar ou minimizar, mitigar eventuais problemas que podem ser mitigados por meio de uma lei. Agora, presidente, na época, inclusive, dos acidentes mais recentes que a gente teve no país, muito se falou sobre o formato, sobre a construção de barragens que são antigas, que já não se usam mais esses modelos. O Brasil realmente está muito atrasado em relação a essa questão de barragens no país, ou em relação ao mundo? Cada setor tem um tipo de barragem muito específico. O setor de mineração tem as barragens que são específicas. No caso da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, nós cuidamos ali das barragens de uso múltiplos. Então, não poderia dizer responder por outra agência, mas é fato que nós sempre temos que procurar nos aprimorarmos e sempre investir na manutenção dessas barragens. São estruturas realmente que perpassam aí ao longo do tempo e exigem uma manutenção. E a senhora falou em novas regras, né, em novas leis para as barragens, nós temos também novas regras para a fiscalização exatamente do uso dos recursos hídricos em todo o país. Como era e o que mudou? O que a gente tem de importante na nova legislação? O uso de recursos hídricos é natural, uma fiscalização. Como eu disse, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico faz a concessão por esse uso. E nós temos que identificar, fiscalizar exatamente se esses usuários estão usando aquela quantidade de água que é autorizada. Então, esse é um trabalho da fiscalização. Existem várias maneiras de fazer essa fiscalização, como, por exemplo, por meio de campanhas que a agência faz, indo em loco, os servidores vão lá, identificam se eles estão usando a quantidade adequada ou não. Isso porque nós temos que ter água para todos os setores. Setor elétrico, para a navegação, para o agronegócio. Então, o uso múltiplo é isso, a gente conseguir dar água para todas as atividades produtivas e, sobretudo, para o abastecimento humano. Presidente, como é que a ANA atua nas crises hídricas? Nos últimos anos, a gente acompanhou alguns locais do país sofreram com o problema, né, da falta de água, principalmente. Como é que a ANA atua nesses momentos? É importante dizer que a ANA, ela tem competência para atuar apenas em rios federais, né? Nós temos rios federais e rios estaduais. Esses rios se encontram. Então, naturalmente, a União tem que sempre conversar com os estados para a gente ter o balanço hídrico, para a gente saber exatamente quanto cada um está concedendo de autorização de água, para a gente saber quanto resta e quanto mais pode dar. Esses episódios de racionamento, de crise acontecem, é natural, em razão aí até da questão das chuvas. O que a gente atua a gente prevendo, a gente conseguindo antecipar que realmente os reservatórios estão diminuindo, que nós vamos entrar numa época seca, que a gente diminua um pouco o uso, guardando água para esses períodos mais críticos. Então, esse vem sendo um trabalho que a ANA vem desenvolvendo por meio das salas de crise, onde a gente reúne numa espécie ali de uma mediação todos os usuários daquele rio, daquela bacia, e numa consciência ali coletiva, todos aderem ao movimento de economizar um pouco para guardar água para o futuro.
A senhora falou sobre a fiscalização, né? Por exemplo, a gente tem esse rio federal que passa em diversos estados. E ali nós temos, por exemplo, a agropecuária, que vai usar dessa água para alimentar os animais e também para irrigação das plantas, né? Dos alimentos ali produzidos. E aí essa mesma água, às vezes, nesse mesmo rio, vai formar uma pequena barragem que algum município lá na frente vai usar como água potável para a população. E aí, na hora que a senhora fala em saber quanto cada um pode pegar, isso está na lei de forma muito clara, o quanto cada um pode usar daquela água, daquele recurso hídrico que está passando ali naquele rio, naquele córrego na frente dele, e como que vai medir isso, já que não temos ali um hidrômetro direto ligado em um córrego, um rio ou um poço artesiano, por exemplo? Isso está bem definido nesse ato que nós chamamos de outorga, que é a concessão do uso de recursos hídricos. Então, a outorga especifica exatamente a quantidade de água que aquele usuário pode usar. Então, a gente faz uma análise aí a montante e a jusante, considerando todos os usos da região, de cima para baixo, né? E levando em consideração também as informações dos estados. A ANA tem um programa que é chamado Progestão, que é um programa que incentiva realmente a produção e a transmissão desses dados para a agência. Então, os estados têm esses dados e precisam transferir para a gente para que a gente tenha conhecimento. Então, isso é o chamado balanço hídrico. E existem várias formas de fazer essa fiscalização, como eu disse, em campanhas, também tem por meio declaratório ou até mesmo por meio da energia que se gasta por meio do bombeamento da captação de água. Então, a gente está vendo, está gastando energia. Então, a gente está vendo que o pessoal está bombeando. Se nesse período não pode bombear, a gente identifica que aquele usuário está irregular. Então, até por meios assim, tem muita tecnologia hoje que nós dispomos para poder fazer essa fiscalização, dentre outras. Obrigada, presidente. A gente faz uma pequena pausa. No próximo bloco, a gente fala sobre os 20 anos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Até já. Voltamos com o JR Entrevista. E com a gente hoje a presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Cristiane Dias. Presidente, a ANA está fazendo 20 anos e tem uma programação especial. O principal é a conscientização sobre o valor da água. Tem muita gente que ainda esquece disso, que lava calçada com água potável, por exemplo. Com certeza, Yuri. Nós estamos num ano comemorativo, mas um ano, sobretudo, de conscientização pelo uso racional de recursos hídricos. Nós, brasileiros, temos que cada dia assimilar mais e mudarmos a nossa cultura de economizar água. A água é um recurso finito. Então, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. A senhora acredita que as novas gerações, as crianças, os jovens, vão virar adultos mais conscientes do que os atuais adultos em relação ao consumo e ao desperdício da água? Tenho convicção que sim, até pelos recentes episódios de racionamento que o nosso país já sofreu. Isso é pedagógico, né? Nada como a gente sofrer na pele para a gente poder valorizar aquilo. Então, acho que essa próxima geração, as crianças já vêm com essa consciência mais latente de que a água é um recurso que temos que valorizar e cuidar. E entre as iniciativas da ANA, temos o prêmio Melhores Práticas para o Uso da Água, né? O que é esse prêmio? O que ele busca incentivar? Incentivar o desenvolvimento de tecnologias, de programas, de projetos, para que a gente use a água da maneira correta. A gente sabe que a água deve ser sempre priorizada por lei para o abastecimento humano e dessedentação animal, mas todos os setores produtivos precisam de água. Então, nós temos que dar água para todos. Então, temos que cuidar dos nossos rios, despoluindo e evitando essa poluição também, evitando essa contaminação. Presidente, quais a senhora considera que são os principais desafios da agência aí com o novo marco legal e, de um modo geral, também para os próximos anos aí? O grande desafio é a ANA começar a exercer, a implementar esse novo marco por meio dessas normas de referência, ter legitimidade, fazer normas de referências adequadas, equilibradas, estáveis, que possam ser assimiladas pelas agências infranacionais, pelos prestadores de serviço. Não adianta também querer fazer um mundo de normas da noite para o dia se os prestadores e as agências infranacionais não tiverem condições de se adaptarem. Então, tudo tem que ser feito numa gestão no tempo.
Então, é um trabalho muito sério, é um grande desafio. A gente tem ouvido todos os interlocutores, os atores. É um trabalho também de bastante diálogo para que a gente possa identificar qual a expectativa do mercado e as contribuições que todos esses atores podem dar. E o que a população, as empresas, as indústrias e o agronegócio, o que todo o país, afinal de contas, vai poder fazer para a gente evitar mais crises hídricas, para a gente ter um uso mais racional da água, evitar a poluição dos rios e conservar essa riqueza que nós temos, que é água limpa em muitos locais do país? É importante a conscientização, mas naturalmente nós temos aí já um aumento das áreas onde nós temos conflitos. Então, em momentos, em regiões onde nós temos conflitos, é importante que esses atores sejam reunidos, que todos possam equacionar o uso, guardando sempre água para os momentos mais críticos. Nós somos realmente um país que temos aí muita água, nós somos abençoados, digamos assim, em relação à questão de água, até potável, consumível, digamos assim, é isso? Mas a água mal distribuída. Nós temos que ver, sim, nós temos 12% da água doce do mundo, mas ela é mal distribuída. Nós temos regiões onde tem maior concentração de água, mas não temos população. E onde tem maior concentração de população, às vezes, menos água. Então, é importante levar esse dado em consideração. E também, por isso que eu chamo bastante atenção para essa nova competência da ANA, porque a ausência de saneamento contribui para ser um dos grandes poluidores dos nossos rios. Nós temos muita água, muitos rios, mas temos que cuidar deles de melhor maneira. Importante o alerta. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, presidente. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela entrevista, presidente. Obrigada também a você pela sua companhia e até a próxima.